Meu nome é Letícia, eu moro em São Paulo há 10 anos, eu sou designer industrial e designer gráfico, mas eu também sou artista visual, trabalho com ilustração, trabalho também com projeção, com motion, com o que aparecer. Pra mim o desenho sempre veio de um lugar de me expressar quando as palavras não davam conta, assim, né? Então desde criança. Eu cresci muito com isso e tenho mais facilidade de me expressar através do desenho do que através da forma oral ou escrita. E a parte de inspiração, ela vem de tudo, assim, de tentar enxergar a beleza em várias coisas, assim, do dia a dia, coisas mais banais mesmo. Mas eu tenho também uma memória muito forte de desenhar muita nave espacial quando eu era criança. Então quase todos os meus desenhos tinham uma nave. E eu não sei de onde que vinha isso, assim, mas eu tinha uma obsessão com coisas espaciais. Então o desenho foi um escape, assim, pra mim durante a infância. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que fosse criativa, assim. Então eu sempre continuei meio que nesse caminho do desenho. Quando eu tinha 14 anos, eu fui estudar vestuário, né? Eu aprendi a costurar, eu aprendi a modelar e aí a desenhar também as coisas que eu queria vestir. Quando eu tinha 17, eu fiz uma entrevista para ser estilista numa confecção, isso no Sul. Aí eles perguntaram se eu sabia desenhar, se eu sabia fazer o que eu me propus a fazer. E eu tava muito insegura, mas eu falei que sim. Eu sempre fui aprendendo as coisas muito na marra, assim. Aí eu fui estudar moda mesmo, eu estudei também design industrial. E aí eu comecei a trabalhar na área. Eu fiz de tudo, assim, de desenhar desde linha branca, que é eletrodoméstico, vassoura, barco, banco, cadeira, óculos, relógio, bolsa. Então sempre tinha algum desafio para desenhar alguma coisa que eu nunca tinha desenhado. Então sempre que surgia um novo desafio, que eu podia usar de alguma forma o desenho, eu aceitava. E São Paulo foi o lugar que apareceram mais desafios, assim, né? Então isso me fez ficar aqui porque você consegue trocar com as pessoas de áreas diferentes, você consegue aprender, você consegue compartilhar as coisas de uma forma muito mais fácil. É o que eu gosto muito no design, que ele te propõe coisas que são desafios que você vai ter que aprender tudo do zero, assim. O autoral, ele vem muito de um lugar pessoal, assim, então ele vem de várias reflexões, ele vem muitas vezes de alguma coisa, algum processo de autoanálise, vem de alguma coisa que eu li ou de algum texto que eu acabei produzindo, assim. Eu gosto de explorar nos meus trabalhos autorais essas vulnerabilidades, assim, coisas que eu sinto que eu considero que são pontos fracos, assim, que eu preciso trabalhar, e eu gosto de explorar isso, assim, porque eu gosto de ver a cara, como que aquilo que eu tô sentindo se parece. E aí eu vou pro analógico primeiro. No primeiro momento eu vou pro analógico, eu rabisco, eu vou rascunhando feio mesmo, assim, porque ele vai nascendo. E é um processo muito longo, assim, eu nunca termino no mesmo dia, por exemplo. Eu vou sentindo qual técnica que eu vou usar naquele desenho, porque às vezes eu começo com uma técnica, eu vejo que não é aquilo e acabo mudando. E aí depois eu vou pro digital. E aí no digital eu vou testando cores, eu vou testando novas possibilidades. O desenho muda completamente às vezes no digital, assim, porque acho que o digital ele te permite experimentar mais e testar mais coisas com mais rapidez, assim, mais agilidade. E aí eu gosto bastante do digital por isso. Às vezes ele vai para uma coisa mais pro motion também, porque eu acho que o vídeo ele ajuda a criar essa coisa do movimento, mas eu gosto de dar o movimento no vídeo e congelar aquilo, assim, para dar uma noção de movimento no desenho. Eu lembro
de uma das primeiras vezes que eu vi um desenho e que eu fiquei muito impressionada porque aquilo me tocou muito profundamente. E eu acho muito massa quando você olha uma coisa que mexe com você e você fica, nossa, alguém também sente isso, assim, você se sente representado também através do trabalho de outras pessoas e eu gosto desse lugar, assim, da arte de modo geral. Cada vez que eu entro, assim, eu saio com muita bagagem, muitas coisas e eu consigo deixar elas um pouco mais leves, assim. Então ele vem desse mergulho, assim, na sombra, mas trazendo a luz também, de novo, de alguma forma, sabe? E a forma que eu encontro é sendo um pouco mais humorada, assim, usando um pouco mais de ironia, porque eu acho que fica mais leve falar de coisas que são pesadas dessa forma. E aí quando o desenho nasce, assim, de fato, é o fechamento, assim, de alguma coisa que estava acontecendo comigo. Eu tenho essa noção, assim, de que outras pessoas vão ver também, assim, então eu só tenho, assim, o desejo de que outras pessoas possam ver e se identificar, que possa aliviar de alguma forma, assim, alguma coisa pra elas. Uma palavra de consolo, às vezes, sabe? Tipo, ai, vai passar, tá tudo bem. Eu acho que é possível você falar de coisas que são muito profundas, mas você colocar cor, você colocar uma coisa um pouco mais harmoniosa, assim, um pouco mais, não diria alegre, sabe? Mas você consegue ir ali pro profundo sem ser darkzeira. Eu tenho algumas fases, assim, de obsessão com algumas cores. E eu sinto que na medida que eu vou passando por alguns processos, eu vou flertando com outras cores. É bem difícil eu escolher a cartela, assim, porque às vezes eu fico dias olhando para aquela cor e pensando com o que ela vai combinar e tentando encaixar ela dentro de uma paleta que eu goste. Mas é muito na hora ali do desenho, de montando as composições e vendo o que está combinando. Agora eu tô no vermelho. Eu gosto do desenho estático porque ele tem isso de você ter o seu tempo de contemplar e de tirar suas próprias conclusões, assim. Então eu acho que no primeiro momento vai parecer uma coisa bonita, mas quando você vai entendendo toda a composição e todos os elementos, você vai entendendo a densidade, assim, do desenho. O desenho com nanquim é o meu preferido. Eu gosto muito da ideia do AI, de juntar várias coisas e fazer a curadoria da inteligência artificial ali e montar uma coisa que o seu cérebro nunca processaria sozinho, assim. Eu gosto muito dessa mistura, assim, de humano-máquina. Eu acho que é super interessante. No momento eu tô com uma coisa muito forte, assim, de mergulho, de ver vídeos de mergulho de apneia, por pura curiosidade, assim. E aí, em algum momento, eu fiz alguma conexão com o que eu tô vivendo, assim. Tive uma coisa super eufórica. Falei, nossa, é isso que eu quero representar. É esse mergulho, assim, dentro de você mesmo, sabe? Esse salto, assim, eu acho uma coisa muito bonita, assim, simbolicamente. Eu acho que é muito legal mostrar para as pessoas que você não precisa dos melhores materiais para você desenhar, você não precisa dominar 100% uma técnica, mas você tem que fazer de alguma forma, você tem que partir de algum lugar. Quando você tem consciência disso, eu acho que já você abre caminho para muitas outras coisas. Eu acho muito legal que às vezes você da precariedade, você consegue fazer coisas muito legais. A mostra, assim, ela vai ser importante para incentivar outras pessoas também a se expressar através do desenho.